Boa tarde a todas e todos. Estamos começando mais uma live. O tema de hoje é políticas culturais e o Ambiarandu, que significa conhecimento guarani, né, uma forma resumida de explicar. E a entrevistada de hoje é a Sandra Benites, né, com o nome indígena Ararretê. Eu espero ter falado tudo certo, mas daqui a pouco, se eu falei algo errado, ela vai me corrigir. Eu vou passar alguns informes iniciais, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, o Facebook vai chamando as pessoas para essa live. Primeiro eu queria falar sobre a situação do setor cultural hoje, né? O setor de cultura está há 2 meses parado. Muitas trabalhadoras, artistas estão sem o mínimo de condição de manter as suas vidas, né? E isso é muito preocupante porque não há nenhum... o governo não tem... Basicamente, os governos estão sem posição até agora sobre o setor cultural e artístico, né? Isso é muito preocupante. Então, existe aqui no estado de São Paulo o PL 253, que vai para votação na semana que vem, e ele prevê um auxílio emergencial para o setor cultural, tanto para as pessoas quanto para os espaços culturais. Né? Os espaços culturais estão fechados e existe um custo de manutenção, e eles são importantes para a sociedade, porque além dos trabalhos culturais, eles têm um papel social dentro das comunidades e da cidade, da vida das pessoas, também é muito importante. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, existe esse site que é o pl253.minhacampinas.org.br. Ele foi organizado, é um sistema muito simples. Através de um clique, você consegue mandar para vários deputados de uma vez só o seu apoio ao PL 253. Né? Então, a gente está fazendo isso para poder encher a caixa de e-mail dos deputados, para que eles se sensibilizem sobre essa demanda, para que eles compreendam que existe essa demanda de um auxílio emergencial para o setor cultural. Tá? Um outro informe que eu gostaria de dar é também esse site, que é o Saudal, né, saudaldamazônia.org.br, que é o mesmo sistema desse outro site que eu falei. Depois eu vou colocar nos comentários ou na página da ZOP, para quem quiser depois ir lá e colocar o seu apoio. Esse, no caso, agora, você consegue mandar mensagem para vários deputados federais contra a MP 910, que é aquela que, basicamente, favorece os grileiros, os desmatadores, as mineradoras, e, consequentemente, pode provocar e agravar, né, o processo de genocídio e etnicídio dos povos indígenas, principalmente da região amazônica, né, que já é agravante. Os índices, os dados aí estão mostrando que está havendo uma ampliação das invasões de terras indígenas, né? A gente sabe que o governo atual é um governo que dialoga com esses grileiros, né? São mineradores, são o pessoal do agronegócio, e a gente precisa lutar, precisa todo mundo junto aí pressionar os deputados contra essa medida provisória. Uma outra mensagem que eu gostaria de deixar também em relação à questão do Covid, né? Aqui eu fiquei sabendo que algumas comunidades indígenas, algumas aldeias aqui do litoral de São Paulo, né? Elas já têm casos de Covid-19, conseguiram entrar em algumas aldeias, né? Pelo que eu estou sabendo, eu não vou citar nomes, mas parece que 3 aldeias aqui da região estão com casos. Pelo que eu estou sabendo, são 5 pessoas que já foram identificadas, né? 5 indígenas identificados, e há uma suspeita aí de que pessoas entraram na região de mata, né, próximo às aldeias indígenas, para fazer um trabalho
um treinamento de sobrevivência em mata, né? É um absurdo nesse momento, sabendo que existem aldeias indígenas nesses territórios de mata, estarem permitindo ou fazendo treinamento, pessoas da nossa sociedade entrando nessas áreas, sabendo que lá existem pessoas com mais sensibilidade, mais suscetíveis ao Covid-19, né? É uma pena que isso ocorreu, que está ocorrendo, e a gente precisa conversar com todo mundo, espalhar para que mantenham as comunidades indígenas no isolamento, né? Uma boa parte das comunidades aqui, eles têm o próprio plantio, eles trabalham com agrofloresta, eles plantam, eles têm uma base do que eles comem. Existe campanha de arrecadação. Eu depois vou postar na Zop aqui 2 banners que falam sobre as campanhas de arrecadação de dinheiro, de alimentos e também de questões de higiene pessoal, né? Os itens de higiene pessoal também que estão sendo doados, tá? Por enquanto, eles não estão tendo problema com falta de comida, eles estão sendo assegurado isso aí. É um trabalho muito forte de alguns profissionais da FUNAI que estão aí se dedicando muito para manter esse equilíbrio, e vamos ver como que vai desandar daqui para frente, né? Eu queria deixar um outro recado também. Tem o meu parceiro, um amigo, Danilo Nunes, no dia 20, ele vai fazer uma live, né, musical. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir só para passar certinho. Ele vai cantar, né, músicas do Gonzagão e do Alceu Valença. Então, entre lá na página aqui do Facebook do Danilo Nunes, procurem. Ele é um momento onde os artistas estão passando por uma série de problemas, porque não tem local, né, para tocar, está tudo parado. Então, ele vai fazer uma live, existe uma contribuição aí de um couvert para poder ajudá-lo nesse momento. Vai ser muito bacana, né, essa apresentação. É um músico de primeira. Então, fiquem ligados aí e procurem lá na página do Danilo Nunes para vocês poderem contribuir e ter esse show, né? Eu acho importante agora, é um momento de solidariedade. Bom, vamos para a nossa live. Eu vou chamar aqui, vou colocar na tela a convidada, a Sandra. Eu vou fazer uma apresentação rapidamente dela aqui, tá? Deixa eu subir. Bom, a Sandra Benites, ou Sandra Ararretê, ela é da etnia Guarani Andeva, nasceu na aldeia Porto Lindo, no Mato Grosso do Sul, cursou magistério indígena na Universidade Federal de Santa Catarina, hoje mora no Rio, é a primeira curadora indígena de um museu de arte no Brasil. Ela é mestra e doutoranda em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela acaba de ser contratada pelo MASP também como curadora. Ela trabalha desde 2004 com educação indígena, foi professora de arte em uma escola de ensino fundamental em Aracruz, no Espírito Santo, na comunidade Guarani, entre 2004 e 2012. Foi coordenadora pedagógica na Secretaria de Educação de Maricá, no Rio de Janeiro, assessorando escolas indígenas. No currículo também estão curadorias da exposição, depois ela me corrige se eu falar errado, de Jaguataporã, no Rio de Janeiro indígena, que foi no Museu de Arte do Rio, em 2017 e 2018, e além também de assinar a co-curadoria da exposição sobre lideranças indígenas no Sesc Ipiranga, que não sei se foi ou será realizada agora esse ano, tá? Boa tarde, Sandra. Tudo bem? Deixa eu abrir o seu áudio aqui, peraí. Abriu o áudio. Não, abri. Pode pegar. Oi, boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu fui co-curadora sobre a exposição do Jaguataporã, no mar. Agora, eu sou curadora, somos curadores, né, 4 pessoas,
ali que será, né, irá acontecer pelo museu não, pelo Sesc Ipiranga de São Paulo, né, e que estava previsto para julho, mas eu, com esse ocorrido, eu acho que nós não sabemos ainda exatamente quando vai ser isso, e é só para uma correção mesmo. Claro, claro. E aí eu fui como secretaria, trabalhei como coordenadora pedagógica pela Secretaria de Educação de Maricá, coordenando as duas aldeia Guarani, na verdade, que fica no município de Maricá. E eu fiquei só 8 meses, e então, só para corrigir, eu agora não estou atuando mais nessa área, agora só tendo, fazendo, né, doutorado e tentando, e com essa história de resolver fazer disciplina, concluir a disciplina, né, de doutorado, que eu vim para cá, né, estava resolvendo, eu estava indo e voltando de aldeia para cá, para o Rio, e foi nessa vindas e idas que eu fiquei aqui preso no Rio de Janeiro, eu não podia mais voltar, né, eu estava vindo para resolver algumas coisas, para questão pendente na universidade, e aí, como na aldeia não tem internet só através de celular, mas para coisa maior, por exemplo, enviar um documento, essas coisas é bem difícil na aldeia, né? E eu acho assim, aproveitando já esse gancho, né, de falar da dificuldade na aldeia não ter internet, essas coisas, eu acho que muitos parentes, inclusive postei algumas coisas, muitos parentes, eu acredito que não tem nem celular e não tem nem internet, muitas aldeias, os que têm celular e internet são pessoas que trabalham, que são professores, ou às vezes algumas pessoas que alguns mais jovens, lideranças que têm. Então, eu imagino como que está sendo dificuldade para os parentes, né, falando a questão da questão do recurso mesmo, porque muitas aldeias não têm recursos naturais como a gente tinha, né, antigamente, ou muitas aldeias têm, mesmo tendo, muitas das vezes estamos limitados para não derrubar ou retirar algumas coisas, né? Porque sabendo que a aldeia, para nós indígenas, mas não a gente não tem autonomia total de fazer o que a gente quer também na comunidade, porque isso pertence ao governo federal, da União, né, na verdade. A gente usa ela como coletivo, não como pessoa, como indivíduo. Né? Então, eu acho que, muitas das vezes, as pessoas confundem, principalmente os brasileiros, que a grande maioria tem essa ignorância total sobre a questão indígena, e muitas das vezes diz que tem muita terra para pouco índio. Tem muita terra para pouco índio. Eu diria o seguinte, para começar a provocação, eu diria o seguinte, muita terra para poucos brancos que têm dinheiro. Então, eu acho que a gente podemos começar, né, a partir desse sentido, e aí o que causa várias dessas coisas que vem acontecendo, né, que a gente já vem, nossos anciões, sempre vieram alertando a gente como ser humano e não humano, porque a gente sabe dessas questões. Eu acho que é só para provocação mesmo, eu já começo a falar sobre essa questão. Eu tenho uma dúvida, eu já venho pesquisando, assim, para tentar identificar, né, existe uma padronização, não sei, não padronizar, mas para entender, né, não se chama mais de índio, existe um porquê de não a gente parar de utilizar a palavra índio, mas eu fico na dúvida, quando que a gente usa povos indígenas e quando que a gente usa povos originários, ou se é a mesma
pode usar da mesma forma? Olha, tem muitos, a discussão, na verdade, essa discussão que está tendo, que está acontecendo, na verdade, vem a partir do próprio branco, talvez, às vezes discute, como que a gente vai chamar o povos nativo, originário, ou indígena? Eu, particularmente, estou falando de mim, particularmente, não posso generalizar, mas, assim, eu, particularmente, eu não me importo muito com esse termo de indígena ou nativo, ou pode ser originário, isso, para mim, não importa. A questão é que, quando a gente fala de índio, existe um índio genérico, como se fosse aquele índio do passado, índio que não tem inferiorizado, pessoas que não têm pensamento, pessoa que não tem... aquela ideia dos colonizadores que falam que o indígena... Não tem aquela história que diz que o indígena não tinha espírito, não tinha rei, não tinha... então, continua ainda essa questão. Por exemplo, muda um pouco do termo, mas o processo continua sendo assim, em todos os espaços, quando a questão, inclusive, do conhecimento, né, que eu já estava iniciando a falar sobre isso, né, por exemplo, quando a gente fala do espírito da mata, acho que a gente, não sei o que eles, vocês têm vários deuses, aí eu não diria, muitos parentes dizem o seguinte, eu não me chamo índio, eu me chamo, Munduruku também fala muito isso, né, Munduruku fala muito, eu não me chamo de índio, eu sou Munduruku, eu sou Guarani, e dentro do próprio Guarani também tem um subgrupo dividido, Guarani Mbuá, Guarani Andégua, Guarani Kaiowá, e só para a questão da lógica dos indígenas, né, eu acredito que isso todos nós temos, né, essa questão do pensamento, a forma que a gente vê o mundo, a gente não está, a gente não está separado da própria terra. Essa percepção de que a gente faz parte da terra, ou seja, faz parte de todos os elementos que estão em torno da gente, inclusive as árvores, rios, a questão que a gente planta, por exemplo, o milho, tudo faz parte do nosso processo enquanto gente, né? E aí a gente fala, existe gente e não gente, mas também como a gente. Eu sempre escutava os parentes, principalmente a minha avó, meus parentes falavam isso, que esse não é igual a gente, mas gente como a gente. Então, eu não entendia muito bem o que era isso, mas hoje eu pude entender um pouco melhor sobre essa questão, né? E voltando à relação do termo indígena, qual o melhor, eu, assim, como eu falei, né, eu acho que isso é importante, esse termo índio, na verdade, é para inferiorizar mesmo. Então, por exemplo, tem muitos também que falam sobre a questão do pensamento selvagem. Tudo isso, eu não concordo com isso, porque, inclusive, quando eu fui estudar um pouco sobre a questão da antropologia, eu falei assim, esse termo selvagem é como se fosse... Eu me sinto constrangida com isso, eu não gosto que... Então, nesse termo que a gente se vê como isso, né, como se fosse... A gente não, estou falando assim, as pessoas veem a gente como selvagem, como incapaz. Então, eu acho que isso é uma questão, né? Então, na verdade, essa questão do ocorrido, né, que ocorre até hoje, né, como a gente é inferior, como a gente é tutelado, como a gente é invisibilizado, como a gente é incapaz, né? Então, todas essas questões continuam percorrendo em todas as instituições. Lamento dizer isso, mas eu acho que isso acontece ou na universidade, ou na escola, ou em qualquer a instituição, pode ser no museu. Às vezes, tem algumas pessoas que nossos aliados, que a gente chama de branco, mas que é nossos parceiros, né? Essas pessoas
tem boas intenções, tem muitos nós ajudando, assim, fazendo parceria com a gente para nós fortalecer enquanto grupo, enquanto pesquisador. Eu acho que isso é super importante, mas nunca será igual como a gente entende o mundo. Por quê? Porque somos hoje, né, 305 etnias, né, que eu diria assim, etnia que sobrou, né, sobrou, mas esse etnia, na verdade, que são 305 etnias, que a grande maioria são aldeado, e fora os parentes que vivem na cidade, que se chama contexto urbano, muitas das vezes eles são totalmente invisíveis, porque eles não se reconhecem nem como branco, nem como índio, nem como negro. Por quê? Porque não tem lugar, como né? A gente como sobreviver, como conviver com o mundo que está em torno da gente, e o que nós indígenas vem fazendo há muito tempo, né? Desde que a gente se tornou gente, né? A gente sempre respeitamos, né, aquilo que não é gente, mas igual a gente. Então, quer dizer, a gente sempre respeitamos desde o ar ao chão, né? Então, eu acho que nós temos todos essa percepção de espírito, que a gente respeita o respiro e o próprio ar do outro. Então, eu acho que é esse conhecimento que a gente sempre carrega com a gente, né? E hoje, assim, eu queria dizer assim que não é à toa que muitas das vezes a grande maioria dos indígenas, quando eles contam a história, eles contam a história para que a gente crie uma outra perspectiva de vida, para a gente não perder a esperança, né? Eu acho que isso é fundamental. Sandra, complementando até da continuidade desse ponto, e também fazendo uma menção ao que você falou agora no começo da fala, que os colonizadores, quando chegaram, eles primeiro tiveram, eu li agora esses dias no livro do Daniel Munducuru, e que os portugueses chegaram, a primeira política foi de extermínio, então eles ficaram basicamente um século na política de extermínio, e depois veio o processo que chama de assimilação cultural integralista. Então eles queriam que todo mundo, nesse processo integralista, né, que a imagem deles é que o indígena era bárbaro, e ele teria que evoluir para o conhecimento que os colonizadores estariam trazendo. E aí eles padronizaram, eles proibiam rituais, eles proibiam as línguas, tentaram criar essa língua única, interétnica, né? E nesse processo que ocorreu essa coisa de o índio é uma coisa só. Só que a gente percebe, o Daniel Munducuru também diz o seguinte, que a partir da década de 80, principalmente, e aí em 90, houve um processo em que os povos indígenas, eles começaram a se organizar em movimentos, né? E a gente percebe que começou a ter um processo de autoaprendizagem, essa nova autoafirmação, essa reocupação de terras que tinham sido tomadas deles, né? E a gente percebe que o número de indígenas que o IBGE, ele em 91 para 2010 houve aí 200 e poucos %. Então foi mais não é que
é que os indígenas voltaram a se autoafirmar, voltaram a se organizar, e nesse processo que essa nova, o daqui para frente, né? Eles começaram a pensar o que vocês começaram a pensar o que nós somos, né? Daqui para frente, né? Trazendo essa ancestralidade. E nesse processo, quais são esse processo de inovação, ao mesmo tempo de tradição, quais são os conflitos que existem nessa situação, dentro das comunidades indígenas? Então, eu acho assim, eu vou falar um pouco assim, a partir do meu, sempre eu costumo dizer assim, eu vou falar assim a partir da minha experiência de vivência mesmo, eu não sei, mas assim, tem coisas que eu posso falar, eu gosto de ler a história, mas na verdade não é porque eu não gosto de ler a história, porque na verdade é porque às vezes é revoltante a gente, eu procuro ouvir mais os parentes quando conta a história, né? Então, eles, por exemplo, o Ailton Krenak, ele conta a história, ele fala sobre a questão da história, do espírito da mata, então ele sempre priorizou isso, mas não é à toa, porque ele sabe, ele tem a esperança, ele gera uma esperança em nós, por mais dificuldade que nós temos, né? Então, eu acho que isso é super importante, e assim, eu falando sobre essa questão do apagamento, né, dos indígenas, não que a gente, porque nós fomos indígenas, eu acredito que foram pegos de surpresa, teve vários livros que contam a história, como que os indígenas sofreram, e também foram massacrados, assassinados. Então, tudo isso é muito doloroso para a gente, né? Então, e hoje, né, como eu falei, essas questões de massacre, ela se configura de uma outra formato. No caso, nós temos que aprender, né, aprender a falar português, eu acho que isso é importante. Por um lado, é importante, por quê? Porque tem muitos parentes que a gente se encontra hoje com os parentes, tem 274 línguas hoje faladas no Brasil, né? Então, quando a gente se encontra, a gente precisa de uma língua português, por exemplo, para a gente se comunicar entre a gente. Nesse sentido, é importante a língua portuguesa para a gente, né? E outra questão que, assim, eu acho que o que a gente conhece, né? A gente conhece a briga, na verdade, não é que a gente não sabe se defender. Eu acho que nós temos a nossa crença, como eu falei no começo. Por mais que é doloroso, a gente sabemos que nós, milhares de indígenas, mulheres e homens foram assassinados, as mulheres foram estupradas, então não é que a gente não quer falar sobre isso, é porque é uma coisa que no nosso entendimento indígena, eu acho, porque eu acredito, porque eu percebo isso, né, é uma coisa que é muito doloroso, né, muita coisa doloroso, e se a gente for pensar só naquilo, nós vamos ter muito ódio, muita raiva, muita tristeza, e a tristeza e raiva, né, e o ódio, elas não colocam a gente a avançar no nosso conhecimento. Eu acho que o nosso avanço de conhecimento, eu acho que nós superar, né, nós indígenas superar esses massacres, essas matanças que nós sofremos no passado, e eu acho que maior tecnologia, maior sabedoria para a gente a gente continuar lutando por aquilo que a gente acredita para as próximas gerações, que é a questão do próprio o bem viver, como diz, o bem-estar, o bem viver. Eu não sei de onde veio esse termo, mas assim, o bem viver de modo geral
eu vou traduzir na minha língua, o bem viver, na verdade, é o bem-estar de todo mundo, né? Quer dizer, tecoporará, quer dizer, o bem-estar futuro, né? O bem-estar futuro, o bem viver futuro. E, então, por isso que a gente sempre, a renovação, tudo, por mais que a gente continua mantendo o nosso equilíbrio, né? A nossa esperança de lutar pelos outros, né? Permanecer o bem viver do outro. Eu acho que isso, para mim, é fundamental, a sabedoria da população indígena, porque, assim, não sei se eu respondi, mas eu acho que eu estou falando apenas da forma que eu entendo. Sim, assim, o que você falar aqui tá certo. Tá, assim, para a gente é uma honra, para mim, eu tenho certeza que para quem está escutando, nós estamos aqui para aprender, de fato, né? Eu faço pergunta, lógico que as minhas perguntas são baseadas dentro da forma Juruá de buscar conhecimento, né? Por mais que eu tenha empatia, que eu goste de buscar essas novas formas de se viver, né? Eu acho que é um exemplo que a gente precisa trazer, porque e é muito legal o que você falou, porque nós estamos num momento de muita reflexão sobre a forma como a sociedade se organiza, né? E você apresenta exatamente um pensamento tradicional, milenar, que trata da resiliência, que trata da forma da gente começar a se comportar de uma maneira olhando para o futuro, né? E aí, nesse ponto, eu quero voltar na questão... Eu só quero avisar, o pessoal já tem duas perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou fazer as perguntas. Quem quiser fazer mais pergunta, pode colocar no comentário. Eu vou fazer as perguntas. Eu quero voltar para a questão do conhecimento. Pela busca que eu estava lendo, né, eu vi algumas questões sobre isso que você já começou a falar sobre conhecimento, que o conhecimento, pelo menos até que eu estudei sobre a questão do Guarani, não especificamente, acho que do Yandeva, acho que era sobre o Guarani Ambiá, mas que eles tratam o seguinte: existem os seres humanos e os não humanos. Então, o rio é um ser, a árvore é um ser, os animais são seres, os insetos são seres, a terra não é uma terra simplesmente como se fosse um objeto, ele também é um ser, e também tem aqueles seres que são, que chamam, pelo que eu li, né, eu li também na sua pesquisa, que são espírito-palavras. Então, assim, que o próprio desenvolvimento de sabedoria, ele também vem, até no pré-nascimento, né? Explica um pouco sobre do pré-nascimento, como já vem essa ligação com o espírito palavras, e essa questão também que o conhecimento não é só pela oralidade, né? A gente acha o conhecimento deles é a transmissão oral, são povos tradicionais. Não, eu acho que não é só pela oralidade, né? Existe o que você acabou de falar, da convivência com todos esses seres. Aprofunda um pouco mais esse ponto, que eu acho que é uma grande diferença do modo de pensar nosso Juruá. Então, eu estava tentando explicar muitas das vezes algumas coisas, por exemplo, o que eu estou dizendo agora, traduzindo um pouco a minha fala, na verdade, eu faço muito esforço para traduzir, né, muitas coisas. E tem momento que, às vezes, chega uma questão que me emociona até, porque se eu for falar na minha língua, Guarani, por exemplo, muitas das coisas, né, é uma coisa muito sagrado. E quando a gente fala palavra sagrado, a gente não pode a gente pode chorar, ficar um pouco emocionada, mas a gente não pode ficar com raiva, por exemplo, com ódio, porque isso, o próprio nosso espírito não permite, a nossa própria palavra não permite isso, né, no nosso conhecimento. Então, o que eu entendi sobre o espírito? O Nhe, ou pode Aiu, né, Aiu, tem duas palavras, né, que o Biá fala Aiu, e por Nhe, que a gente fala palavra.
mas a gente fala nhé, né, também para as palavras. Ou eu posso falar também nhé para o meu espírito. E eu posso falar também que o nhé é um ser. Então, o seu, se eu falar que é o seu espírito é o seu nhé, seu espírito, o seu próprio ser é o seu nhé. Então, o nosso nhé, na verdade, ela é complexa, ela não tem tradução, digamos assim, não tem tradução, mas existe uma forma de falar de nhé, do espírito, né? E existe nhé também, é diferente um pouco nhé, por exemplo, de animais, mas também tem espírito, né? Por exemplo, se eu falar do guraí que é pássaro, nhé, quer dizer, tem muitos pássaros que avisa a gente do porquê vai acontecer alguma coisa, ou porque a terra está ficando frágil. Então, tudo isso a gente entende que quando um pássaro ou quando alguns animais cantam, a gente também fala choram, né? Quando choram, é um aviso para a gente. Então, todo esse conhecimento a gente vai adquirindo desse processo, durante o processo, com a relação com outros espíritos, né? Que a gente fala do nosso próprio Nhé, que tem outro, que também se relaciona com outro Nhé, sendo animais, mas também tem o seu próprio espírito, né? E o seu próprio ser. Então, eu acho que é muito complexo, eu não conseguiria explicar muito detalhadamente, mas, assim, o espírito, né, na verdade, para a gente é um ar que a gente respira, o espírito é a palavra que a gente fala, né? O espírito, na verdade, é o que a gente fala, e o espírito também pode ser não falado, mas a gente só vivido com a gente. Então, quer dizer, o espírito é o nhé, ou a u, né? Mas ela serve para ser palavra, para falas, e é por isso que eu falo assim, que é o espírito, é um ar, né? Então, eu acho que, falando um pouco sobre a questão do ar, né, eu queria, assim, eu acho que é inédito, né, eu vou contar uma história falando dessa pandemia que a gente está vivendo. Eu lembro sempre que os mais velhos, quando a gente se recua, né, dentro a gente tinha um momento de se recuar, a gente se esconder, né? A gente dá um tipo intervalo para a aldeia, ou para o mundo, ou para todas as coisas que estão em torno da gente, a gente dava um intervalo. Então, esse período de intervalo, para nós Guarani, existe Araimã e Arapuiaú, quer dizer, tempo novo, tempo velho e tempo novo. E para entrar em trânsito, tanto tempo novo e de tempo velho para tempo novo, a gente tem um momento que a gente fica de reclusa, né? Fica todo mundo mais leve, cada um se encontrava para contar história, porque é o tempo da Tatatinã. O que é Tatatinã? Eu não teria condições de traduzir, mas como se fosse uma fumaça. A fumaça sempre existiu. A fumaça sempre existiu. E a fumaça é que nós respira. A fumaça que dá o ar para a gente respirar. E aí eu lembro que os meus avós falavam muito sobre essa fumaça, Tatatinã. Eles estão levantando, então a gente tem que se recuar. Bem recentemente, tem um senhor um senhor que, quando morei no Espírito Santo, né, ele é chamado de pajé, mas ele não se considera pajé, mas ele fala assim, eu sou conselheiro, né? Conselheiro Guarani. Então, conselheiro Guarani é como se fosse o educador, né? Aí ele falou que o tempo, né? O Tatatinã, que a fumaça, estava sumindo. E quem estava levantando, quem estava ocupando esse lugar da fumaça, que é a fumaça próprio da natureza, era a fumaça das indústrias, fumaça dos venenos. E aí ele falou eu lembro que ele falava assim,
no dia que a gente inalar muito essa fumaça, a gente vai ficar doente. E aí, quando a gente ficar muito doente, vai morrer muita gente, porque isso essa fumaça, né, que a gente vai inalar, na verdade, é uma questão que vai matar nosso espírito, o nosso ar, né, o nosso respiro. Também tem a ver com, associada com o nosso espírito, né? E aí eu não entendia muito bem do que ele falava isso, mas hoje, pensando, refletindo muita coisa, eu pude perceber do que eles estavam tratando, essa fumaça. E realmente essa fumaça que traz o vírus, que a gente fala vírus, né? Que, na verdade, o vírus sempre existiu também. Só que esses vírus, a gente criou rede para vírus, né? Que eles falam assim, sempre existe vírus, sempre existiu coisas que adoecem a gente, ou coisa que mata a gente fisicamente, né? Sempre existiu. Só que por isso que eles falam que a gente deveria ter sabedoria de não dar abertura para esses vírus, né? Mas só que a sociedade, infelizmente, deu essa abertura para esses vírus a matar a nós mesmos. Eu acho que, assim, só queria lembrar sobre isso, porque existe essas questões, sempre existiu, na verdade. A gente sabe que sempre existiu. Se não existisse, não existiria hoje. Sim. E muito bonito isso que você falou. E eu queria trazer agora levar para um outro tema um pouco mais específico, que até acho que é que você tem bastante especialidade nisso, né? Que as escolas... Vocês estão me escutando? Tô escutando. Eu controlo aqui, só para não dar eco. Fica tranquilo. Tá bom? Como que eu li no seu trabalho, né, nos seus textos, a questão da escola dentro das comunidades indígenas, né, pelo formato como foi colocado, ela é uma embaixada juruá, né? Ela tem um choque com tudo isso que você falou agora sobre esse modo de olhar o mundo, de viver e lidar com o conhecimento. Há um choque, né, uma imposição pela língua, pela escrita. Então, aborda para a gente essa sua experiência, por favor. Abriu. Então, eu chamei a escola de embaixada porque exatamente foi um professor que usou essa palavra, essa metáfora, né, através de uma outra fala do professor Guarani, que sempre falava sobre essa questão da dificuldade que nós temos a impor o nosso pensamento numa escola, que muitas das vezes parece que se acredita muito na escrita, e nem todas as coisas, nem todos os conhecimentos são escritos, é vivido. E nem todo esse conhecimento também é falado, é vivido. Isso que eu abordei um pouco na minha dissertação, por isso que eu falei, né, o que é viver na língua, o que é falar a língua, né, porque são duas coisas parecidas, mas no mesmo tempo também, no meu entendimento, ela é muito difícil, porque tem coisas que você pode escrever, tem coisas que você apenas só falar, e tem coisas que apenas só é vivido, não? Muitas das vezes você não consegue traduzir isso, ou para você experimentar algumas coisas, precisa viver aquilo, diferente muitas das vezes a própria academia, pesquisa, mas não sente aquilo. Claro que eu não estou desmerecendo várias pesquisas, mas assim, eu estou falando que muitas das vezes, falando do conhecimento, e não outras tecnologias, estou falando do conhecimento, ou seja, daquilo que a gente entende, né, é necessário ser vivido, ou falado na língua, ou a gente apenas sentir, escutar. Então, por isso que requer muito
esse diálogo. Eu acho que nós, ser humanos, se nós, ser humano como todos, tivéssemos compreensão de entender, compreender o outro e escutar, eu acho que o mundo seria totalmente diferente, seria equilibrado, porque equilíbrio não significa que a gente tem que ser todo igual. Equilibrar quer dizer respeitar a diferença, respeitar, saber ouvir. Então, respeitar naquilo, porque muitos grupos falam naquilo que acredita porque sabe que é isso, porque são vividos, são praticado aquilo. Então, por isso que eu acho que é super importante a gente equilibrar, não significa que tem que ser da mesma forma que, por exemplo, a educação escolar, na qual eu acredito, educação Guarani, estou falando da educação Guarani, que é o que é educação de qualidade para mim, né? Eu vou recorrer, né, da minha crença, como que a gente educa, como que a gente produz o corpo, como que a gente produz o conhecimento. Então, isso requer um processo vivido, como, por exemplo, os homens, geralmente, eles vão aprender a pescar, aprender a nadar, eles vão ter que tomar banho no água frio, né, e no rio, tem a questão da crença. Então, tudo isso vai produzindo conhecimento, né? E tem muitas aldeias que hoje não tem mais rio, não tem mais, inclusive no Espírito Santo, na qual eu vivi muito tempo, né? Quer dizer, ainda vivo, porque eu volto lá, porque meus filhos moram lá, né? No município de Aracruz, só tem eucalipto, não tem pássaro, não tem mais rio, não tem mais, só tem praia. Então, no lugar que a gente aprende, produz o nosso conhecimento, como que essas crianças vão acreditar que o rio tem o espírito? Como é que as crianças vão entender, compreender que se a gente machucar uma árvore, pode trazer as consequências para o nosso corpo, para a nossa vida? Então, porque eles têm que sentir, têm que compreender esse fenômeno, né, da próprio elemento que está em torno deles, para eles compreender e acreditar naquilo que a gente está dizendo. Então, nesse caso que eu estou falando, que muitas das vezes é a importância, né, de respeitar e somente respeitar aquilo que o outro está dizendo para a gente. Eu acho que isso é um equilíbrio, mas, infelizmente, muitas as aldeias, ou seja, muitas pessoas, não têm essas condições. Inclusive, a própria cidade são vítimas de várias tragédias, né? Porque hoje eu vejo várias crianças ficando irritadas no apartamento, preso no apartamento, não pode sair, não pode sentir o ar, né? Então, como é que essas crianças vão ter oportunidade de sentir uma cachoeira? Como é que eles vão entender que a cachoeira tem espírito? Né? Como é que eles vão sentir que a cachoeira é gostoso, cachoeira é onde a gente coloca a nossa cabeça e a gente sai renovado? Como é que eles vão sentir isso? Se nunca tiveram essa oportunidade. Então, também são vítimas, a própria cidade são vítimas disso, né? Só que, mas isso é necessário que a própria sociedade da cidade que não entenda, que não teve a oportunidade de entender esse espírito da mata, o espírito da natureza, procura entender com as pessoas que entendem e que respeitam e que estão na luta, que se junte com a gente para estar na luta, porque a gente não está falando só apenas demarcação de terra para a gente morar e viver. Não, a gente está dizendo da questão, o que a gente preserva, o que a gente... a nossa luta é para todos nós, não é só para mim, não é só para o meu filho, é para todos. E hoje a gente vê as consequências disso. Eu acho que, eu não sei se respondi, né? Então, nessa lógica, que para nós a educação de qualidade. E para o Juruá, para pode ser que
a escola tal, é escola de qualidade, é você aprender bem português, aprender bem matemática, física, química, talvez isso na teoria, né? Na teoria. Isso talvez é educação de qualidade. Eu não estou desmerecendo a forma que o outro pensa. Eu estou falando que é para uma coisa e para outro é outro. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar entender e compreender para que a gente entre em equilíbrio, de novo, no equilíbrio, de fato, ao respeitar essa percepção das diferenças. Eu concordo com esse problema aqui. Deixa eu só deixar mudo aqui. Eu concordo com esse problema da nossa forma, até então, de desenvolvimento de conhecimento, muito separadinho e desconectado da natureza. De fato, isso é uma realidade, está aí para todo mundo ver, né? Alguns não conseguem enxergar, infelizmente, mas a gente vai continuar falando para ver se o pessoal consegue enxergar também. Agora, tem uma outra questão, o que o significa? Eu vou juntar duas ou três perguntas numa frase que tem a ver uma coisa com a outra. O significado do seu nome indígena, né? Do Ararretê, ou Ararreté, não sei como é que fala, você pode pronunciar. Qual foi o seu desafio como mulher dentro da comunidade indígena em alguns momentos, né? E se existe feminismo indígena, tá? Vou abrir o microfone. Pronto, tá aberto. Meu nome é Arareté, significa ará, quer dizer, pode ser seu ou pode ser dia, né? Reté quer dizer força. Então, eu tenho que interpretar o que é o céu e o que é dia, né? E aí, meus pais, na verdade, né, quando eu era criança, para nós, Guarani, a gente recebe o nome quando a criança começa a caminhar, começa a pisar no chão, onde a criança começa a sentir o chão, né? Então, eu não vou entrar em detalhe, mas, enfim. Então, eu acho que existe, né? Existe o nome, faz muito sentido, é muito significante para a gente, né? O nome é super importante para a gente se reconhecer como tal indivíduo, né? Como individual, também tem muito a ver com a questão da individualidade, né? E isso, para mim, é super importante. E a questão do desafio, para mim, a minha desafio, na verdade, é exatamente por não ser ouvido, eu tive que me submeter, literalmente, o costume do outro para eu viver, aprender e sentir de fato, né? Para aquilo que eu busco, né? O que eu busco? Eu busco entender um pouco, né? Por que na comunidade Guarani, na qual eu vivo, eu posso carregar meu filho, trabalhar, eu dei aula, comecei a trabalhar grávida, eu fui impedido para ser contratado, porque a empresa não queria me contratar, porque eu estava grávida. E aí, depois, isso é um desafio, mas os lideranças falaram, não, teve que brigar para ser contratado. E outro que e eu nunca fui impedido de carregar meus filhos para trabalhar na aldeia, né? Eu fui agente de saúde comunitário na aldeia, comecei grávida na aldeia Boa Esperança, né? No Espírito Santo. E aí também eu fui dar aula, depois eu comecei a dar aula em 2004, na aldeia Três Palmeiras, que é o vizinho de Boa Esperança, onde eu morava. E aí eu sempre trabalhei, sempre carreguei meu filho. Isso não foi assim, barreiras para mim, né? Aí, a partir do momento que eu saio, a única barreira que eu enfrentei, na verdade, porque para nosso costume guarani, quando a mulher está menstruada, ela fica de resguardo. Geralmente fica 2 dias, 3 dias, no período crise mesmo, as mulheres ficam de resguardo. Aí, só que eu nunca fiquei de resguardo porque eu era contratada, porque eu tinha que seguir o sistema. Então, como que o próprio sistema, né, me obriga a deixar de ser mulher guarani, porque é aquilo que eu acredito, que é ficar de resguardo, porque tem várias explicações sobre, quer dizer, tem uma questão que é muito importante sobre a explicação sobre isso, né, para nós mulheres,
que a gente aprende a lidar com o nosso corpo desde da primeira menstruação, né? Então, isso não é importante para o sistema. Então, para mim, sim, mas aí eu fui obrigado, como funcionária pública, para trabalhar de acordo com o sistema. Agora, como diria assim, minha crença, meu corpo, eu tive que desrespeitar. Por quê? Porque eu me desafiei a entrar nesse jogo, sabendo como que era o sistema. E a questão do feminismo, né, isso é uma questão, né, que eu diria assim, então isso me incomodava muito. E aí, hoje, eu pude entender um pouco sobre essa questão. Eu fico observando, aí eu saí da aldeia, né, eu vim para morar para a cidade, e eu vejo muitas mães, né, desesperadas às vezes, mas quando você chega numa universidade, você não vê um corpo feminino, você não vê um corpo de mãe, você não vê um corpo de mulher que menstrua, você não vê nada, quer dizer, todo foi organizado, ou seja, moldado para seguir aquele sistema do padrão que a gente vive hoje. Então, mas eu respeito totalmente. Mas eu não entendo por que assim, por que eu não posso questionar isso, né? Mas aí eu falo assim, eu tenho que questionar isso. Eu acho que a minha encorajamento é questionar aquilo, o que eu não entendo, né? E aí eu fui entendendo aos poucos como é que isso funciona, né? E hoje não é à toa que hoje, quando eu volto para a aldeia, eu falo para os meus filhos, eu falo para os parentes, eu falo para os jovens, inclusive para os alunos. Uma vez eu lembro que eu falei assim o seguinte, não é à toa que Juruá, né, Juruá não indígena, não tem filhos, algum não tem filhos, algum não tem, ou se tem também é difícil, porque a cidade não cuida do filho do outro. As mães não têm direito de levar os filhos para trabalhar, carregar os filhos para estudar, por exemplo. Não tem. Né? Quer dizer, para trabalhar, em alguns momentos, às vezes, a gente contrata alguém para ficar na nossa casa, ou às vezes os pais mesmo ficam com criança, o vizinho, alguém. Sempre cuidado coletivo com criança. Com criança, a gente não tem dificuldade. A questão é que, quando a gente vai fazer um trabalho mais puxado, às vezes a gente realmente há uma necessidade de a gente deixar nossos filhos, né, com alguém para cuidar. Isso também existe. Não estou dizendo que a gente carrega para tudo quanto é lado, mas assim, existe, mas existe também um momento de a gente carregar, inclusive no estudo, a gente tem muitas mães que levavam os filhos. E outra questão que eu acho que o feminismo, eu não saberia dizer até então, porque eu estou tentando entender também o que seria feminismo na aldeia, o que seria, isso depende muito do ponto de vista das mulheres que moram numa aldeia, porque são 305 etnias, né, que cada um tem uma forma de ver, e aí eu, falando do Guarani mesmo, se eu não posso também generalizar, porque os Guaranis são N's também, eu sou Sandra, né, eu conheço minha família, mas, de modo geral, eu percebo que as mulheres, né, as demandas das mulheres estão reivindicando, né, mais a questão do próprio o bem-estar dos filhos, né? A maioria das mães estão também lutando pela questão do bem-estar dos filhos. Por quê? Porque eu acho que, assim, no meu ponto de vista, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Porque nós, indígenas, infelizmente, tem poucas mulheres que trabalham, né, que têm direito a trabalhar fora, porque a gente ainda não estamos chegando lá de discutir sobre estética, a gente também não estamos chegando ainda no lugar de a gente discutir melhoria de trabalho. Como é que a gente vai discutir melhoria de trabalho se a gente nem chegou lá, né? E outra questão, a política pública para as mulheres, a gente está discutindo mais, assim, muito
pouco ainda, porque a gente está falando ainda sobre a questão da sobrevivência nossa, que a sobrevivência é manter a nossa terra, os nossos pés no chão, sentir o chão, né? Então, é muito complexo ainda essa questão de como que a gente pode se organizar especificamente, discutir. Claro que existe também grupos discutindo sobre as mães que se agrupam para discutir sobre creche, sobre outras questões nas aldeias, sobre as demandas, sobre as parteiras, e várias outras coisas, assim, mas é o grupo que cada aldeia tem, né, na verdade. Então, eu acho que é muito complexo para eu dizer se existe ou não existe, e como ela existe, então eu não saberia responder, e a única coisa que eu sei são essas mulheres que estão de frente também na luta, né? São várias lideranças, por exemplo, Sônia Guajajara, Joênia, que agora entra tá lá em Brasília, então elas também estão falando sobre a questão da demarcação, sobre a questão do direito, então tudo isso é uma questão muito complexo, muito amplo, ainda não dá para especificar muita coisa ainda, pelo menos eu entendo dessa maneira. Certo. Deixa eu só fechar aqui para não dar problema. Foi muito interessante o que você falou, assim, né, amplia bastante a visão de fato, como é que vai haver uma formação de um conflito interno tão agudo, vamos dizer assim, tão determinado, se existem esses problemas que é de séculos muito maior, né, que é uma opressão, e a gente está sob ameaça aí, vocês estão. Eu falo nós porque eu também, é uma empatia, então, assim, tá aí esse governo ameaçando de ocorrer um genocídio absurdo, e isso nos assusta, né? E uma outra coisa que eu li num texto seu também, que você fala que talvez não é que a mulher nas comunidades indígenas ela tenha tanta opressão como ocorre na nossa comunidade, mas talvez como nós escrevemos sobre vocês, então a gente deu mais atenção aos indígenas homens do que às indígenas mulheres dentro da história que foi contada por nós, né? Seria isso também. Na verdade, eu falei um pouco sobre... eu acho que independente do lugar, ou da etnia, ou da crença, né? Cada grupo existe um lugar, quer dizer, o corpo específico, que eu digo sobre as mulheres Guarani. No caso, quando eu cheguei na universidade, principalmente como que eu diria assim, quando eu cheguei na universidade, eu comecei a pesquisar, né, para entender, porque como eu sou mulher, eu quero falar sobre as mulheres, né, eu quero falar quero levar a voz da minha avó, que são as mulheres, e existe poucos, né, quer dizer, existe muito poucos trabalho. Hoje, eu diria que existe mais, porque antes, né, anteriormente, só existia pesquisa, né, pesquisador ouvindo outro homem, quer dizer, aí chega na aldeia e pesquisa, e sempre o pesquisador é homem, então vai escutar outro homem. Eu não estou dizendo que isso está errado, estou dizendo que cada um vai falar da sua percepção. Então, dificilmente um homem vai falar da dor do parto, ou seja, vai priorizar a questão do parto, né? Porque tem outras demandas. Então, quando você fala, pergunta, ou seja, faz um trabalho com as mulheres, elas vão falar de priorizar as demandas delas, que é diferente um pouco da questão dos homens. Então, é dessa questão que eu estou falando. E sempre é importante equilibrar os dois. Não só escutar os homens e generalizar a partir do ponto de vista dos homens, como eu também não posso fazer isso, né? Por isso que é importante escuta, né? Escuta sempre é super importante a gente escutar as mulheres, as crianças, porque na comunidade existe essa política de escutar
as mulheres, os mais velhos, as pessoas jovens, né? Então, existe essa questão de escuta, né? Então, eu acho que, às vezes, as coisas saem equivocadamente por conta dessas questões, porque, às vezes, você chega, pesquisa numa aldeia Guarani, aí você vai generalizando as coisas, vai falar, generalizar como todos, né? Guarani como um todo. Não é verdade isso. Existem algumas coisas que são a gente como todos. Por exemplo, a origem do mundo. Né? A origem do mundo, para nós, Guarani, existe, o começo é o mesmo, mas o caminho e a versão sempre vai ser diferente. Uma mulher contando diferente, o homem contando diferente, o mais jovem contando, os mais velhos contando diferente. Então, eu não estou dizendo que isso está errado. Isso que é a riqueza da versão. E aí você vai compreender como que é o equilíbrio da sociedade, dentro da própria comunidade existe essa versão. Então, não dá e para ter equilíbrio, é importante que a gente compreenda essas versões diferentes, né? Que muitas das vezes eu acho que, por exemplo, uma norma que foi criado, né? Talvez o sistema, né? O sistema acadêmico, universidade, sempre foram criados pelos homens, não pelas mulheres. A norma, o sistema, né? Então, quer dizer, por isso que as mulheres, infelizmente, não cabem, não se enquadram, tem que se enquadrar como outra coisa, e não como mulher que sangra, que tem filho, que pare filho, que engravida. Então, eu acho que é isso. Eu apenas estou dando um exemplo no meu entendimento, eu acho. Não, ótimo. E seguindo nessa questão do que você falou agora, que é muito importante, a criatividade, a pluralidade na criatividade, na vida. Então, aí a gente entra aí para a arte. Né? Você fez curadoria, de algumas curadorias que você fez e está fazendo. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência no campo da arte e pudesse falar quais são as diferenças que você sentiu maior e sente entre o nosso conceito de arte e o conceito de arte, no caso, o da sua experiência de vida. Então, eu acho que, assim, arte, né, para a gente, já é diferente na língua. Né? Na língua guarani, a gente fala tembiapó. Tembiapó quer dizer trabalho, né? E artista, o tembiapó vai depender do artista. Artista quer dizer o artista é que tem a habilidade de criar tembiapó. Né? Então, quer dizer, a arte depende da criatividade do indivíduo, mas esse indivíduo também traz o conhecimento ancestral dentro da própria criatividade. Então, eu acho que a arte ela está associada tanto do nosso conhecimento, digamos assim, das nossas origens, como que a gente percebe o mundo. Então, a arte para nós é importante, a importância do artista, do criador da questão, e a arte ela é importante porque é resultado daquilo que aquela criatividade do indivíduo, mas também que está no coletivo também, que está no coletivo. É uma coisa muito complexa, não saberia como traduzir isso. Então, a partir disso, quando eu fiz curadoria, primeira questão que a gente fez, né, na verdade, com a equipe, no mar, principalmente, a gente chamamos, né, os parentes indígenas para conversar, na verdade, como que eles gostariam de ser representados dentro de uma exposição, porque era uma exposição sobre indígena do Rio de Janeiro. E aí eu lembro que nós fomos para a aldeia, depois eles também vieram, conversaram com a gente, e foi engraçado porque é diferente. Aí quando a gente falou,
não, a gente agora, vocês vão dizer o que vocês querem apresentar numa exposição, e tudo muito foi um processo. A criatividade, inclusive, foi um processo. É diferente que muitas das vezes você vê no museu ou em outro lugar, que você vê muitas coisas assim, tipo, objeto, né? Objeto parece que é fora do corpo. Objeto, eu diria assim, objeto que é frio, objeto que não se move. Então, esse pode causar essa ideia índio do passado. E hoje, quando a gente coloca o objeto, né, em movimento, ou seja, com corpo, e colocar as pessoas que movimentam o próprio objeto no espaço de exposição, para mim, pelo menos, é uma questão de diálogo, de você explicar, e isso leva a um estranhamento também para a própria sociedade, muitas das vezes, essa é arte ou não é arte, né? E esse estranhamento sempre vai existir, porque muitas das vezes é acostumado ver uma arte, uma coisa bela, ou talvez é um objeto, né? Mas, às vezes, a arte não é só o objeto, né? Como a questão, como eu falei, pode ser um corpo, pode ser uma fala, ou pode ser não falado, né? Ou pode estar apenas vivido, aquilo que é. Então, como a gente materializar esses objetos que não é falado, ou seja, apenas vivido, que é a questão do desafio. Eu entendo isso para mim como desafio também para mim, não só para os não indígenas, mas para mim também. Então, eu acho que, falando da instituição como museu, como o lugar de exposição, por exemplo, a instituição, né? Eu acho que ali é o lugar de negociação. Para mim, pelo menos, foi uma questão de negociação. Então, eu acho que a questão de negociação, né? O espaço é o lugar de negociação para a gente mostrar naquilo que a gente quer mostrar. Quer dizer, a gente, enquanto indígena, enquanto grupo, né? Enquanto indivíduo também. Então, eu acho que, geralmente, o indivíduo cria, particularmente, o objeto, mas essa criatividade do indivíduo é o do coletivo. Sempre tem uma representação do coletivo, né? Então, eu acho que isso, para mim, nunca tinha pensado nesse sentido, mas, assim, hoje eu pude perceber, assim, que é fundamental, né? Porque, falando da criatividade e do conhecimento, porque isso é um conhecimento também, a experiência é um conhecimento, eu acho que nós, né, artista, tanto arte, tanto conhecimento, elas estão muito relacionadas como se fosse um corpo, né, um corpo que pode, que pena que não são tão valorizados, né, que atravessa a qualquer corpo também, porque através da arte que a gente come, através da arte que a gente, eu costumo dizer assim, seduz o outro, né? Então, essa arte, né, de diálogo, né? Eu acho que a arte é um objeto que atravessa todos os diálogos, todos os corpos, né? Eu acho que isso é fundamental e não é à toa que nós não somos tão valorizado, porque a arte, realmente, ela tem poder desde que a gente cruza, né, esse movimenta as nossas mãos, né, a nossa arte, né? Então, eu acho que isso acontece. Eu não estou dizendo que isso não está acontecendo, estou dizendo que isso é guerreiro. Nós somos guerreiros, pessoas artistas, pessoas que é lamentável muitas das vezes você ver pessoas criativas, pessoas que têm habilidade, não são valorizados. Eu acho que é triste isso,
E por isso que, às vezes, a gente também não tem essa habilidade de a gente interpretar ou dialogar com o outro, né? E eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, a gente valorizar isso, né? E se não tiver ninguém valorizando isso, a gente se valoriza, né? Eu acho que isso é importante, a gente se unir, se realmente, de fato, né, dialogar e se fortalecer com aquilo que a gente tem, né? E as nossas habilidades é para isso, para a gente atravessar o mundo, atravessar o corpus, atravessar o outro, mesmo que não tenha esse... Então, por isso que eu acho que esse movimento de artista é super importante. E nós sabemos que isso é difícil porque não é valorizado. Se fosse valorizado, a gente não passaria por várias situações que muitas pessoas estão passando, né? E eu acho que isso é triste, né? Infelizmente é triste. Mas isso é uma coisa que nós temos que fortalecer. Eu acho que isso é fundamental a gente fortalecer. Muito legal. E eu sinto também, assim, né, uma sensação que eu tenho que a arte, pelo que eu observo, dentro das práticas dos povos indígenas, e também eu percebo um pouco, por exemplo, nos povos que são remanescentes de quilombolas, né, que a arte, ela, como você falou, ela faz parte de um todo de vida do criador, né, do ser que está criando ali. E a nossa arte hoje, que está no museu, que estão nas revistas, estão né, nos lugares de exposição, ela é muito focada no que tem a dizer. É como que se... não é uma utilidade para a vida, mas é sempre um discurso, né? E eu sinto que há essa para mim é muito nítido essa diferença, né? O quanto que a arte, por exemplo, né, no caso dos povos indígenas, ela nasce e também é mãe do próprio modo de viver. Então, ela é um processo que não tem, né, é cíclico, né? É uma coisa do próprio fazer da vida. Tem uma concretude maior, né? A gente está chegando a 1h20, eu acho que está um tempo legal. Eu tenho 2 perguntas aqui, logicamente eu vou abrir, você pode, quiser completar o que eu falei, tá? E eu tenho mais 2 perguntas para fazer aqui. Você quer falar alguma coisa antes ou eu posso fazer as perguntas? Só queria, assim, falar, assim, que eu falei da arte que atravessa, porque nós, indígenas, nós temos a nossa dança, nosso canto, o nosso ritual, mas esse ritual, o ritual é o mesmo, o canto é o mesmo, a dança é o mesmo, o movimento é o mesmo, só que esse movimento depende do lugar e do contexto. Por exemplo, quando os parentes estão dançando, parentes guarani estão dançando, estão cantando, de mãos dadas, no enfrentamento, é outra questão de encorajamento, de outro, e o mesmo canto que muitas das vezes é cantado na casa de reza, é outro ritmo, é outro sentimento, né? Então, e quando a gente também canta e dança também no momento festivo, né? Então, a gente também dança, é o mesmo canto. Então, eu acho que esse canto que ultrapassa, ou a dança, que eu estou usando essa metáfora, na verdade, que ultrapassa em todos os contextos, ou circula em todos os espaços, depende também do próprio do contexto, né? E eu acho que isso é fundamental, e esse que é o conhecimento. E como que isso não dá para a gente separar a arte da política, não dá para a gente separar a arte da festiva, não dá para a gente separar do corpo, do lugar sagrado. Então, é um movimento que vai fazer acontecer o próprio canto, né? Na verdade, vai fazendo sentido, na verdade, para cada contexto, para cada espaço. Isso vai depender do movimento, do próprio, digamos, do próprio ar, né? Que a gente respira.
Nossa, muito, muito lindo. Você, assim, eu fico emocionado, porque vou assistir depois várias vezes essas suas falas, porque é muito, muito enriquecedor, assim. Tem até um comentário que eu vou colocar aqui da minha amiga Ana Calaça. Vamos ver aqui, ó. Muito importante essa observação de que era necessário perguntar aos criadores como eles queriam ser representados. Haveria um ponto que os criadores indicaram que você destacaria para que educadores pudessem usar como ponto de partida. Então, é uma pergunta relacionada à exposição. Então, ela está dizendo que é muito importante você ter perguntado aos criadores como eles gostariam de se colocar representados dentro de um museu. Haveria um ponto que os criadores indicaram, alguma coisa específica que você destacaria para que educadores pudessem utilizar isso como ponto de partida para interagir nas outras criações. Não sei se você entendeu, eu vou abrir aqui. Existe um ponto específico nesse seu processo que você teve entre poder possibilitar que os criadores se colocassem como eles gostariam de se representar, que pudesse ser algo compartilhado para ser levado para o processo de educação de modo geral? Por exemplo, o processo a questão da exposição, quando eu falo, a gente tem que pensar o porquê e para quem, né? E para que a gente está querendo essa exposição, esse objeto lá, e para quem, né? E aí eu lembro que quando eu falei com alguns parentes, eles falaram assim, a gente quer que eles entendam porque é tão importante a terra para a gente, né? E aí é esse que é o desafio, né? Aí a terra para a gente. Mas como é que a gente vai contar essa importância da terra para a gente? Aí teve um desenho, que foi, para mim, enquanto Guarani, também foi muito importante, e aí o Denilson, Denilson Banil, que é um artista, né, e que fez a Cobra Grande durante o percurso, né, o que é Cobra Grande para eles. Então, e aí para nós, né, Guarani, que era dividido em 4 núcleos, né, que existia plataforma de cada plataforma tinha uma apresentação, e aí eu lembro que tinha, para nós Guarani, as mulheres, o próprio parente falaram assim, a gente quer contar a nossa cosmovisão para a exposição. Aí eu falei assim, mas... Aí eu fiquei pensando, falei, como é que a gente materializa isso? Aí eles falaram, não, a gente vai contar a história da Nhandeçu, que é uma mulher, né? E a história da Nhandeçu, por exemplo, é uma história longa, como é que a gente materializa isso dentro de uma exposição? Aí eles nós fizemos um resumo, né, da história, e chamaram próprios indígenas para desenhar uma figura mãe, né, grávida, como se fosse um corpo terra, e aquela imaginação dos Guarani, que o que é Guarani, o que é um corpo para a gente, o que é terra. Aí, para nós, Guarani, um corpo feminino, a terra é um corpo feminino, e ela é estendida, como um corpo estendido. Então, quer dizer, para nós é um corpo. Existe 3 camadas, só para explicar um pouco, assim. Para a gente, o mundo existe 3 camadas, como se por camada. O que é embaixo, segundo os mais velhos, nossos Guarani, falam que embaixo existe água grande, Iguaçu, né, a gente fala Iguaçu. O que é Iguaçu? Água grande, como se fosse o mar, água grande. E em cima, que é a terra que flutua em cima da água, né? Quer dizer, então esse é o corpo, e esse terra é o corpo feminino. E em cima, que seria o céu, ou seja, onde existe ar, o vento, seria fogo, que representa corpo masculino. Então, quer dizer, eu estou usando essa metáfora porque eu, pelo menos assim, eu entendi. E aí, segundo os mais velhos, já teve o dilúvio, né? Ano passado.
que a água subiu. Quando a água subiu, quer dizer, o mundo acabou porque a água subiu. E provavelmente, hoje, que eles falavam que a gente tinha que saber pisar na terra, porque se um dia a terra se cansar, o fogo poderia baixar. Quer dizer, fogo seria para a gente tratar, que tem a ver com quentura, né? O que é quentura? Não é que a quentura é ruim para a gente, não pode ter excesso. Tratar é fundamental para nós alimentar, cozinhar as coisas, e também para o nosso próprio corpo. A quentura também é bom, mas não pode ser excesso. E aí eles falam que o tatá, provavelmente, o tatá e quentura significa doença, queimada, várias coisas. E é a questão do ar, né, que seria a doença que viria pelo ar. Então, essa doença que circula pelo ar quer dizer fogo. O que significa isso? O fogo está caindo. Então, quer dizer, o fogo, quando o fogo cai, quer dizer, o que poderia o mundo acabar pelo fogo. Então, quer dizer, eu escrevi um pouco sobre isso, né? Inclusive, eu escrevo sobre isso. Não está publicado, mas eu escrevo sobre isso. Então, eu acho que é nesse sentido que eu estou falando. Como é que a gente materializa isso? E eles querem, geralmente eles falam assim, parentes falam assim, vamos explicar. A gente fala tanto da Mãe Terra, mas a Mãe Terra, ninguém entende o que é Mãe Terra. Para o Juruá, a gente fala do Mãe Terra, mas cada grupo étnico também entende como Mãe Terra de uma outra forma. Pode ser que existe Guarani entende dessa forma, mas outros entendem como outras questões, mas todos eles entendem a terra como mãe, como uma mulher, como um corpo feminino. A grande maioria dos indígenas entende a terra como corpo feminino. Então, eu acho que por isso que existe muito a mãe terra. Nós sabemos do que a gente está falando, mas muitas das vezes o próprio Juruá, não indígena, eles não entendem porque a gente tem essa crença, né? Então, cada etnia tem a forma, né? A origem do mundo. Então, por isso, mas a maioria deles falam que a mãe terra é a terra, é a mãe, que a terra própria é um corpo feminino. Então, eu acho que isso é muito difícil. E aí, quando eu fui falar sobre isso com os parentes, eles falaram assim, a gente quer contar isso. Como é que a gente conta isso? Mas vamos lá, então, a gente não... E aí, não tem como a gente escapar para falar sobre o território. Então, a gente tem que falar do território, que é terra, o espaço. Então, a gente tem que falar sobre o território. Então, não dá para a gente fugir disso. Então, o tempo todo, a maioria deles falam sobre território. Aí, nós fomos para o Pataxó, os parentes de Pataxó, perguntamos. Aí, eles falaram assim, a gente é discriminado onde a gente vive. Falam que aqui não é o nosso lugar, isso foi quando nós visitamos eles. Aí eles falaram assim, e falaram que os Juruá, os brancos falam que a gente não é daqui. E aí, mas a gente é daqui sim, essa terra onde a gente pertence à terra. Então, é muito difícil para o Juruá entender isso. O Juruá, estou falando do Juruá branco, que se acha superior o nosso. Eu não estou falando do branco, do branco da pele, da cor, não estou falando isso. Estou falando do pensamento do branco, que sempre acha que isso inferiorizar esse nosso pensamento, né? E aí, eu lembro que eles falaram... E aí, me veio uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que para nós, indígenas, nunca existiu divisão de terra. Nunca existiu divisão de terra, né? A divisão de terra, quem fez são os brancos. Aí, hoje, a gente Guarani é do Paraguai, Guarani é não sei de onde, mas não fomos nós que colocamos, esse aqui é Brasil, esse aqui é Argentina, esse aqui é Uruguai. Não fomos nós. Foram próprios Juruá que limitaram esses aqui. Por quê? Porque para diferenciar e ter essa rivalidade com a diferença. Nós, indígenas, a gente, pelo que eu entendo,
a diferença, quer dizer, a fronteira e as limitações existem nas diferenças, não para a gente invadir o outro, mas sim respeitar as limitações e a diferença. Quer dizer, a fronteira para a gente é a própria diferença, né? Não é questão de território. Esse aqui, eu vou demarcar daqui, você não entra mais porque você é branco, porque você é argentino, porque você é brasileiro. Não é isso. Isso quem criou foram o próprio branco, não foram nós indígenas. E a gente sempre, embora que nós somos Guarani, Tupiniquim, Pataxó, Rengangue, mas a gente se respeita entre nós, a gente se respeita enquanto diferente, e não como, não pela divisão de terra. Então, eu acho que existe essa diferença. Muito bom. Eu tenho aqui agora tem mais duas perguntas agora que foram feitas logo no começo, que é a Alciele dos Santos e depois do Newton Rodrigues. Vou fazer da Alciele primeiro. A pergunta dela é: há diferença de etnia entre Guarani e Andeva e Tupi-Guarani? Trata-se da mesma etnia? O Tupi-Guarani, na verdade, é um tronco linguístico. Tupi-Guarani é o tronco linguístico, né? Guarani, existe vários o tronco linguístico do Tupi-Guarani. Por exemplo, Assurini, Guarani, Tupiniquim, Tupinambá, por exemplo, é do tronco linguístico do Tupi-Guarani. Então, existe esse Tupi-Guarani, na verdade, não é etnia, é o tronco linguístico. Legal, muito bom. A outra pergunta que tem aqui é o Newton Rodrigues. Você falou lá que você trabalhou em Maricá, e a pergunta dele foi, eu vou colocar na tela aqui. Maricá se destaca por ter uma política pública de fortalecimento da economia solidária. Como a Sandra trabalhou naquele município, morou, qual é o apoio que os indígenas têm do projeto de economia solidária daquela prefeitura? Você tem conhecimento sobre isso? Deixa eu abrir aqui, peraí. Pronto. Na verdade, eu não tenho esse conhecimento. Eu trabalhei só durante 8 meses na Secretaria de Educação, que na época que eu trabalhei, eu fiquei muito frustrada, e um pouco decepcionada, porque eu acho que é uma coisa... Opa, travou um pouco, vamos ver se volta. Agora, mas na época que eu trabalhei lá, era um grupo, uma equipe, eu estou falando de equipe, não estou falando de geral, estou falando da equipe na qual eu trabalhei, não me deram nem oportunidade, muitas das vezes, nem para eu falar aquilo que eu queria propor. Então, para mim, foi frustrante e também um pouco decepcionante. Não posso falar sobre o resto. Sandra, eu agradeço muito a sua disponibilidade aqui, de estar dialogando. Pode me considerar aí, eu me coloco como essa pessoa que é juruá, mas que quer dialogar para poder entender a diferença, não como algo que nos separa, mas a diferença como algo que a gente possa até se reconhecer na diferença, né, como você colocou. Muita gente que está elogiando, né, está colocando suas opiniões, gostaram bastante, foi enriquecedor para nós, e é isso, eu agradeço, a gente vai encerrando, já está 1h36, eu acho que já é um tempo muito bom, não quero deixar cansativo para você, nem para o pessoal que está assistindo, e aí eu abro para as últimas palavras aí. Eu que agradeço, e eu acho que eu queria trazer de novo aquilo que eu falei no começo. Por mais que a gente passamos por várias violências, dificuldade que a gente está vivendo até hoje, nós temos ainda fôlego para superar essa nossa raiva, nosso ódio, nossa tristeza, que os nossos parentes passaram no passado, mas nós indígenas, de modo geral, né, nós temos ainda fôlego em busca de diálogo, né? Mas essa superação que a gente está falando, a gente está saindo do nosso conforto, de aprender a falar português, de vir da nossa aldeia para
a sociedade não indígena, e se colocar no lugar onde eu estou, por exemplo, aqui, eu sou muito tímida para falar assim, mas eu me desafiei para poder falar e não me emocionar, porque eu sou muito emotiva, né? Quando eu lembro de algumas coisas, e em nome da nossa ancestralidade, para a gente, em busca do nosso o bem-estar de todos, e não só humano, gente como a gente, e gente não como a gente, mas também vive como a gente, que tem respiro, que tem espírito, que precisa do ar, precisa da chuva, precisa de tudo, como a gente. Então, eu acho que fazer essa força, né, e se unir, e eu acho que é fundamental a questão de escuta, de compreender, se fortalecer enquanto aliados por uma única coisa maior. Claro que a gente tem nossa especificidade enquanto Guarani, enquanto Caingangue, isso é fundamental para a gente, mas é impossível, né? A gente saber todas as coisas. Eu sou Guarani indígena, mas também não sei de todas as coisas, mas eu sei a luta em comum. O que é a luta em comum com todos os indígenas? Que é a questão do território, a questão do saber, a questão dos elementos que nos fortalece como humano, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir, né? Em prol dessa luta, né? Dessas questões, desses elementos que a gente está falando. Então, eu acho que as nossas alianças, enquanto ser humano e não humano, exatamente, são pessoas que defendem essas questões. Eu acho que isso é super importante, e a gente falar mais em qualquer espaço, a gente ter nosso espaço para falar sobre essas questões. E muito obrigado quem participou, quem ficou, né? Nós somos guerreiros, artista e não artista, militante, todos os professores, né? E todas as pessoas que estão de frente. Não estou falando, são pessoas, estudantes, não, todos nós que estamos de frente, né? Enfrentando essas pandemias, né? Na verdade, eu acho que cada um de nós temos enfrentado a pandemia, assim, enfermidade, né? Digamos, a enfermidade há muito tempo, né? Essas pessoas que são mais inferiorizadas, como nós, né? E o próprio, né? O governo, ele acha que nós somos inferior porque a gente não sabe ou porque a gente não tem conhecimento. Pelo contrário, a gente tem muito a contribuir. Aqueles excluídos têm muito a contribuir às questões, mas a gente também não está preocupado com isso, porque a gente sabe sobreviver, porque a gente nós sobrevivemos há 520 anos, então a gente vai continuar lutando, sim, e também vai continuar levando as nossas falas, e, enfim, claro que existe vários ataques entre aldeias indígenas, mesmo nessa pandemia, está tendo o ataque das aldeias indígenas, mas nós não vamos nos calar. A gente aprendemos a sobreviver e a dialogar. Muitíssimo obrigado. Eu também fiquei super nervoso para fazer a live. Obrigada. E foi um grande aprendizado. Vocês, todos os povos indígenas, os conhecimentos ancestrais, para mim, são uma inspiração. Então, um beijo. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu vou desligar agora. Tchau, tchau.